meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um VitaCast. Estou aqui com meu amigo Gobi. Estamos aqui de novo. O dia hoje promete, viu? Eu tô animado. Rapaz, o Cheio de pergunta já. convidado nosso hoje aqui é ginecologista, obstetra, pós-graduado em medicina legal, né, perícias médicas. É um cara que faz trollagem no Instagram com a esposa. Olha, o que mais? Rapaz, deve ter umas 500 facetas que a gente não O sabe. cara tem um escritório dentro de um carro e trabalha de casa pro Essa trabalho. história é boa. Quero que vocês recebam aqui com muito carinho Dr. Domingos Mantelli. Obrigado. Mas que ontem Tudo você jóia? Bem-vindo. Imagina, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom esse bate-papo, muito bom. Gosto muito de podcast, é uma delícia pra gente bater um Vamos bater papo. papo, né? É muito bom, muito bom. E o pessoal gosta do bate-papo de vocês, porque vocês estão com 563 mil no Instagram, 55 mil do casal Mantelli. Conta essa história do casal Mantelli, como foi que começou essa história? Putz, você sabe que a gente entrou nas redes sociais, a gente foi um dos primeiros a entrar como médicos em redes sociais, e nunca foi pretensão a gente ter fama, né? A gente entrou como uma brincadeira, vamos postar foto, fazer, e começamos a postar coisas médicas misturadas com a nossa vida pessoal, enfim. E a coisa começou a pegar, começou a virar, começou a vir cada vez mais seguidores. Eu tenho 500 e poucos mil, minha esposa tá batendo quase 1 milhão agora de seguidores. E a coisa fluiu de forma orgânica, super natural. Não foi ao contrário do que muita gente pensa, você programou, foi lá, fez anúncio, nada, a gente nunca fez nada, o crescimento, graças a Deus, sempre foi orgânico. E foi, acho que justamente por ser natural e nada forçado, programado, é que acabou dando certo, né? As pessoas percebem isso, né? É. E como também a medicina na família dele já é tradição, não é isso? Sim, tem muitos médicos na família, começou ali com meu bisavô. E isso é uma curiosidade legal, meu bisavô, ele era otorrino, o CRM dele, número 29. Olha Meu só. Deus do céu. 029. Inclusive eu tenho um quadro na clínica com os documentos antigos dele, que a minha avó tinha guardado, né, a filha dele, e ela me deu de presente. Então tem lá receituários dele, anotações dele à mão, porque na época não existia xerox, né, para estudar. Que época que ele atuava? Ele é nascido em 1909, 1900 alguma coisa assim, imagina. Eu lembro das histórias que a minha avó me contava, ele não tinha dinheiro para comprar os livros, né, ele foi fazer medicina já depois de mais velho, ele já tinha filhos, tudo. E aí ele pegava os livros na biblioteca da faculdade e a minha bisavó copiava os livros à mão, para ele poder ter os livros em casa, para ele poder estudar. E eu tenho esses manuscritos guardados comigo. Da mãe, né, rapaz? Que dedicação, né? Impressionante. Não, a da esposa, né? Da esposa, no caso a minha bisavó. Que dedicação. E aí ele se formou, fez otorrinolaringologia, foi o primeiro médico da família. Aí pulou uma geração, meus avós não são médicos. Aí veio meu pai. Meu pai também é otorrino. E tudo Domingos, né? Eu Domingos, meu pai Domingos, bisavô Domingos. Só que você não quis é um clã de Domingos. A sorte da Érica, a gente não teve filho homem, que você nasceu mais um Domingos também pra atazanar ela. Mas tem um monte de Domingos na família. E aí veio vários primos, tios, meu pai e todos os irmãos são médicos. Então hoje, se não me engano, se não me falha a memória, acho que são 16 ou 17 médicos na família. Ô Domingos, como é essa história do bebê genial? Né? Como é que a gente pode gerar um bebê genial? Existe como a gente influenciar para que ele nasça com essa genialidade, digamos assim? O que você chama de bebê genial e como fazer para ter? O conceito de bebê genial cresceu, né, nasceu, não no conceito de um bebê gênio, né, não é isso. É tudo o que você pode fazer antes da gravidez, durante e no momento do parto, para que você tenha um bebê mais saudável, não somente do ponto de vista físico, mas também emocional. Então, a gente começou a estudar muito a parte de psiquismo fetal e como, né, as emoções da mãe podiam influenciar no decorrer, no curso dessa gestação e influenciar inclusive no parto e o que isso poderia acarretar de problemas nesta criança, até mesmo na vida adulta. Então, um dado, por exemplo, a gente sabe que uma mãe que passa por um estresse muito grande na gestação. Vamos dar um exemplo, ela está grávida e morre um parente muito querido, alguém muito querido, um amigo, alguma coisa do tipo. É um estresse difícil de você controlar. Você tem ali liberação de uma série de hormônios que estão mexendo com toda aquela arquitetura de células de informação. A chance desta criança, na vida adulta, ser depressiva é 3 vezes maior. Então, você veja como a parte emocional pode interferir em problemas emocionais na vida adulta daquele bebê que está sendo gerado. E também a parte física, porque a gente sabe que déficit de nutrientes, de vitaminas, de minerais e de hormônio pode causar uma série de complicações. Não somente para a saúde do bebê, mas também para problemas gestacionais, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, restrição de crescimento fetal e por aí vai. Então o conceito do bebê genial é, o que eu posso fazer
pré, durante e pós-gestação para conseguir ter um bebê o mais saudável possível, obviamente com as suas limitações, mas o mais saudável possível do ponto de vista físico e emocional. E aí nós criamos o curso Bebê Genial, que fala justamente disso, como que eu faço um preparo pré-gestacional dessa gestante, que o ideal é já preparar antes, né, não já chegar grávida no consultório. Então eu sempre brinco, né, tem que limpar o aquário antes de pôr o peixinho dentro, né? Não adianta você pegar um filhotinho de peixe e jogar no aquário imundo, né? Esse peixinho pode até sobreviver, mas vai ser as duras penas. Então se eu limpo o aquário e limpar o aquário, o que que é? Tratar problemas de saúde que eventualmente ela possa ter, equilibrar as vitaminas, minerais, hormônios, suplementar, para quando esse organismo estiver em equilíbrio, aí sim ela poder engravidar, a gente poder pôr o peixinho no aquário. Porque tem muitas coisas que a gente não se atenta e que são extremamente importantes quando se trata de gravidez. Médico, a gente fala muito de exames, valores de referência de exames, e os valores de referência para a gravidez, eles são completamente diferentes. Vou dar aqui um exemplo. Se eu pegar um valor de referência de um TSH, um hormônio tiroidiano, ele vai de 0,5 a 5, certo? Então, teoricamente, uma mulher que engravida com TSH de 3,5 está dentro da faixa de normalidade. Mas tem estudos que mostram que uma mulher que engravida com TSH superior a 2,5, ela aumenta em mais de 7% as taxas de abortamento. Ou seja, o valor ideal para essa mulher, para ela engravidar, é um TSH entre 0,5 e 2,5. Então o que a gente faz nesse preparo é ajustar o organismo dela nessa faixa ideal de vitaminas, minerais, hormônios, antes dela partir para a gestação. Por mais que muitas vezes ela possa ter já os valores dentro de um padrão de referência. Ô Domingos, ouvindo a sua fala aí, a impressão que dá, eu sou cirurgião vascular, então não tenho uma prática da obstetrícia e da ginecologia. Eu não sei se isso é uma capacidade, um conhecimento seu que você adquiriu com o tempo de ampliar a visão em relação à questão do parto, mas a ginecologia tradicional também enxerga isso, a obstetrícia? Hoje em dia, já muito mais. Sim. Né? Já foi muito criticada no início, quando começaram a aparecer os estudos, mas é que eu falo, contra fatos não argumentos. Se tem estudo comprovando, uma hora isso tem que ser aceito, tem que ser incorporado. Então, muitas coisas que antes se faziam, vou dar um exemplo mais clássico, né? Toda mulher que vai engravidar, a primeira coisa que falam para ela, Ácido fólico. tome ácido fólico. Hoje o conceito já está mudando, tome folato. Hoje você já vai nas farmácias, dificilmente você acha com suplementos de ácido fólico. Você acha o quê? O folato. Por quê? Porque ao longo desses anos foram vendo que aproximadamente 35% das mulheres têm um polimorfismo na enzima MTHFR, na metileno tetraído folato redutase, que é quem converte o ácido fólico para folato. E o que o bebê precisa para não ter o fechamento precoce do tubo neural, né, que é uma malformação neurológica fetal, é justamente o folato. Então aquelas mulheres que são portadoras do polimorfismo, principalmente os homozigóticos, não fazem a conversão da forma correta e vai faltar folato. Vendo-se isso, mudou-se o conceito. Então hoje você acha muito mais o folato do que o ácido fólico. Então muitas coisas vão mudando, muitas coisas ainda vão mudar e acredito que a medicina está começando a acompanhar essa mudança, né, com a parte da medicina integrativa, a parte de suplementação. Eu sempre falo que é importante a gente olhar a paciente, né, o ser humano, como um todo. Eu sou ginecologista obstetra, mas a mulher não se resume a um par de mamas e uma vagina. Né? Uma alteração de tireoide pode atrapalhar um processo gestacional e por aí vai. Então a gente tem que aprender a olhar o todo para que você, na sua área, consiga extrair o melhor daquilo. Uma ansiedade, né? Às vezes a ansiedade atrapalha. A parte emocional é surreal. É surreal que mexe. Tem muitas pacientes com causas de infertilidade emocionais, que não engravidam por bloqueios emocionais. E eu estudei muito sobre isso, muito mesmo. Então, mulheres que sofreram traumas. É muito simples. Muitas mulheres, por exemplo, com vaginismo. Né? Quando a vagina se fecha, ela não consegue ter relação sexual, não consegue ter penetração. Consequentemente, não consegue engravidar. Na grande maioria que a gente investiga, teve casos de abusos na infância, e aquilo gera um bloqueio. Então são problemas físicos oriundos de uma causa emocional e que pode contribuir como causa de infertilidade. A gente falou de abuso hoje aqui no podcast anterior. Muito frequente, né? Mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Hoje, a minha esposa ela faz hoje muito sexualidade, né? Ela é especializada em sexologia, então a agenda dela, 80% é de sexualidade. E ela fala, é inacreditável a quantidade de pessoas que eu pego com abuso na infância. Como resolve? E isso assim é independente de classe social. Porque na clínica a gente tem uma clínica particular, então a gente atende um público mais diferenciado e mesmo assim ainda tem taxas muito altas. É inacreditável.
Aí o tratamento são os mais diversos possíveis. Obviamente, psicoterapia envolvida, você tem a parte de fisioterapia pélvica, porque tem a parte muscular ali, que muitas vezes não permite ter essa relação. Muita conversa inclusive com o parceiro, né, fazer uma dinâmica junto com o companheiro. Então, o tratamento é multidisciplinar. Mas tem tratamento. Mas antes de tratar, vai ter que cutucar a ferida lá de trás, né? Vai ter que mexer na causa do problema. Uma das coisas que chama a atenção no trabalho de vocês, seu e da sua esposa, são as doses cavalares de humor que vocês têm, né? Eu queria saber quando foi assim, o primeiro momento assim que você disse, isso aqui, hein? O povo gostou disso. Qual foi a trollagem, qual foi assim a principal que pegou, que você nem esperava que fosse... Olha, é que na verdade assim, eu e minha esposa, a gente sempre se trollou, a gente sempre brincou, a gente sempre teve um humor assim, ácido, Quantos anos muito vocês são casados? apurado. Estamos juntos há 18 e estamos casados há 11. E desde o começo a gente sempre foi assim, sempre um brincando com o outro, tirando sarro com o outro. Eu lembro, eu tenho umas histórias interessantes, história é boa, né? O povo gosta de história, vou contar uma história legal. Na época de faculdade, eu sou mais velho do que ela, pouca coisa, apesar que ela falar que é muito, né? Pouca coisa. Quando eu tava no R2, acabando a residência, a Erika tava no 4º ano de medicina. E a gente fazia a mesma faculdade, mas por incrível que pareça, a gente não se conheceu na faculdade. Nós nos conhecemos num show de pagode. Sério? Saí do banheiro, esbarrei nela. Aí sabe quando a senhora fala assim, te conheço de algum lugar, aquela cantada barata, né? E pior que conhecia mesmo, devia ser de alguma festa da faculdade, alguma coisa. E aí começamos a namorar, mas a gente era da mesma faculdade. Eu tava no R2, que eu fiz a residência na própria faculdade, e ela no 4º ano. E aí, quando a Erika se formou e entrou na residência também na faculdade, eu já tinha acabado a residência e já estava contratado como professor. Então eu virei professor da faculdade. Então a Erika virou minha aluna na faculdade de medicina. E a gente dava plantões juntos, dava plantão com o preceptor, virava a noite juntos. E era um trollando o outro a noite inteira. Já na faculdade. Mas eu nunca me esqueço, uma vez, na época era aquele telefone com fio, né? Aquele fiozinho enroladinho, né? No pronto-socorro. E eram umas 4 da manhã, o movimento do pronto-socorro parou. A Erika tava morrendo de sono. Aí ela pegou, juntou 3 cadeirinhas assim, deu uma encostada assim pra dar uma relaxada. Aí eu fui no telefone, peguei, tirei do gancho. Peguei o gel de fazer ultrassom, coloquei no fone do fone, deixei de lado assim. Falei pra enfermeira, avisa a doutora Erika ali que o plantão controlador tá querendo transferir um caso grave ali, vai falar com ela, por favor. Aí foi lá, na hora que ela foi lá, pegou o telefone, toda sonâmbula, alô, telefone na orelha. Aí ela ficou doida, mas ficou doida da vida. Mas assim, desde sempre foi assim, a vida toda. E ela não acha ruim em nenhum momento? Tipo assim, não tem... Ela já ficou brava. Tipo assim, você passou da conta agora, tipo... Não, escreveu uma que ela ficou brava, mas ela me trollou de volta depois. A gente tava pra casar, faltavam uns 3 meses pro casamento. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ela, falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Me ligaram agora do buffet que a gente fechou, e os caras se confundiram, marcaram 2 festas no mesmo dia. Só que a nossa festa foi a segunda a ser marcada, então a gente vai ter que cancelar a festa de casamento. Vamos dar prioridade pro primeiro que marcou, só que eles ofereceram uma data pra gente 6 meses pra frente. Que eles têm disponibilidade, inclusive vão dar um monte de coisa pra gente que a gente nem tinha contratado, vão dar de presente pra tentar, né, amenizar e tal. Como assim? Que absurdo, eu vou matar o pessoal do buffet, isso que... Falei, amor, não tem jeito, fazer o quê? Beleza, peguei e desliguei, e não falei nada. Ela ligou no buffet, quebrou o palco, pessoal, no buffet. Esqueceu de dizer que era brincadeira? Falou, não, eu fui de propósito, eu não falei. E ela desceu ali, e os caras, não, mas tá tudo certo, o casamento, doutora... Falei, tá certo nada, vocês ligaram pro meu marido cancelando, isso nos... Ela ficou louca da vida, quebrou o pau. Bom, quando eu contei que era mentira, que era brincadeira, pensa na mulher, pra você. Pensa numa ruiva brava. E é sempre a trollagem de você pra ela, ou ela também às vezes faz? Não, geralmente sou eu que faço, mas ela tenta dar o troco sempre, ela sempre apronta algumas boas pra mim também. Já amanheci atrasado pra ir operar, pra ir trabalhar com as unhas da mão e do pé pintada, e escondeu todas as acetonas de casa, não consigo. E já fizemos. Esse é o sonho de todo cara, é casar com uma mulher bem-humorada como ela, desse jeito. Viu? Não, a gente apronta bastante. Você é sortudo e ela também. E aí o que a gente fez? Quando começou as redes sociais, a gente começou a postar, mas começou a postar com naturalidade. Porque nas minhas redes sociais eu não posto só de medicina. Eu posto sobre medicina, sobre qualidade de vida, posto as minhas filhas, posto o que a gente está fazendo, posto viagens, posto as nossas brincadeiras. Na mesma rede. Na mesma rede. Então acaba ficando o cotidiano nosso, né? Então, como faz parte do nosso cotidiano, a trollagem entra junto. Entrou na história. Entrou na história. E fala aí, entrar junto, e de onde é que vem Harry Potter? Com essa vida. Você é fã número 1 de carteirinha. E você sabe que quando eu comecei, né? Tem muita gente que ama Harry Potter e tem vergonha de falar que ama Harry Potter, né? Acho uma bobeira. Mas quando eu assisti Harry Potter a primeira vez, eu gostei. Falei, nossa, que legal.
gostei bastante da história, achei bem elaborada a história. Aí eu falei, vou ler os livros. Devia ter feito o contrário, né? Mas eu fui ler os livros depois. Quando eu li os livros, eu me apaixonei pela maneira como a J.K. Rowling escreve. Com uma riqueza de detalhes assim surreal. Ela montou uma história assim, com começo, meio e fim, mas assim, todos os personagens interligados, as datas, as coisas. Se você pegar qualquer personagem, ele tem um histórico, né? Não é um personagem que aparece aleatório. Então, é uma coisa absurda. Então, eu me apaixonei pela forma que ela escreveu. E aí comecei, comprei um bonequinho, coloquei e tal. Aí uma pessoa viu, você gosta? Me deu outro, e começou, e a coleção começou. E assim, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas eu acredito que do Brasil, com toda certeza, eu devo ser o maior colecionador de Harry Potter. A última contagem que eu fiz, eu tinha mais de 3.500 itens de Harry Potter, só de Harry Potter. Tem como a gente depois botar na edição alguma foto dele? Eu tenho um Instagram de Harry Potter, chama Harry Potter _ Mantelli. Eu vou postando a coleção, posto as coisas. Vou deixar no link aqui, viu, pessoal? É muito legal. E aí começou. E aí eu falei, bom, quando eu montei a minha sala nova da clínica, eu falei, quer saber? Eu já não sou muito normal, né? Esse negócio de consultório médico, cheio de diploma na parede, não é minha cara. Eu falei assim, o consultório tem que ser a cara do médico. Tem que ser a tua cara. E outra, é a tua casa. Né? Eu passo mais tempo no consultório do que na minha casa. Tenho que me sentir bem no ambiente que eu gosto. Eu falei, quer saber? Vou decorar minha sala inteira de Harry Potter. Bom, você entra na minha sala, parece um consultório de pediatria, não de ginecologia. Tem Harry Potter por tudo quanto é lado. Todos os quadros são de Harry Potter, tudo com as paredes, com boneco, prateleiras, tudo. Tem muita coisa de Harry Potter. Só falta atender de capa e varinha na mão. O resto tá tudo já tá tudo certo. Eu tenho uma curiosidade, né? Olhando bastante esse podcast de bate-papo nosso, vai para um público que já passou um pouco da fase da gravidez. E, obviamente, você tem especialidade de ginecologia e obstetrícia, mas o seu conhecimento vai muito além disso, né? Eu estava vendo você falar sobre os problemas que vocês veem na clínica, no atendimento, no dia a dia, na prática. E aí eu estou tentando fazer um paralelo com um público que provavelmente vai estar assistindo aqui na sua maioria. Existe alguma similaridade entre os problemas que você vê que atrapalham as pessoas a engravidar, as mulheres a engravidar, e o público que já está na menopausa, ou já passou dessa fase, já está um pouco mais velho, terceira idade? Você vê alguma semelhança, alguma coisa de hábito, alguma coisa que você vê no... Sem dúvidas. Quando a gente fala de tentar engravidar, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu falo assim, não existe infertilidade sem causa. Não existe infertilidade sem causa. Apesar de ter um diagnóstico, né, que chamam de ISCA, né, infertilidade sem causa aparente, não existe. O que existe é uma falta, muitas vezes, de investigação. Tem uma aula que eu dou nas universidades, quando me chamam, só sobre a investigação da infertilidade nos dias atuais. Assim, tem pelo menos umas 50 causas a serem investigadas. Muita gente pensa só no óbvio. Endometriose, ovário policístico, uma baixa reserva ovariana, um problema no espermatozoide. Ponto. Não, tem muita coisa. E, inclusive, déficits metabólicos também contribuem para isso. Da mesma forma que uma mulher na menopausa, ela pode ir para a menopausa com ou sem qualidade de vida. Tem mulheres que estão na menopausa, mas que parecem que têm 30 anos de idade. E tem mulheres que estão na menopausa aos 50 que parecem que têm 80. Tudo isso vai depender dos seus hábitos de vida, da sua suplementação, como se você faz ou não uma reposição hormonal, se você suplementa adequadamente as vitaminas, se você é ativo, se você faz uma atividade física, se você faz uma atividade mental. Tem gente que entra na menopausa e acha que a vida acabou, muito pelo contrário. A qualidade de vida na menopausa ela pode ser fantástica. Então, tanto as mulheres que querem tentar engravidar, quanto essas que estão na menopausa, o que elas têm em comum? Justamente isso. Ambas precisam de um suporte. Ambas precisam de orientações sobre qualidade de vida. Ambas vão precisar, muitas vezes, de um suplemento hormonal. A que quer engravidar e a que está na menopausa. Porque sem isso, eu brinco, eu falo assim, as mulheres são regidas por duas únicas coisas. Emoções e hormônios. Então, na hora que chega na menopausa, que acabam os hormônios, as emoções afloram, aí vira um inferno. Vira um inferno, elas não têm qualidade de vida. Vagina resseca, não consegue ter relação sexual, engorda, né, começa a pele ficar mais seca, começa a ter mais rugas, ela não tem mais disposição, não tem mais libido. E tudo isso é reversível. A gente consegue mudar a vida dessa mulher. Da mesma forma que eu consigo mudar a vida dessa mulher que quer tentar engravidar, não consegue por algum motivo, e a gente descobre a causa, trata e muitas vezes ela engravida. De forma natural. Nem sempre é hormônio. E nem sempre é hormônio. Muito pelo contrário, a grande maioria não é. Na parte de infertilidade, né? Na grande maioria não é. E em se tratando dessa questão hormonal, o que é que você diria? Como é que a gente pode fazer essas mulheres preservarem mais os hormônios ou terem uma queda menos ou até menos reverter o bruscas? quadro, né? Porque eu imagino, os sintomas que ele estava falando aqui
vagina seca, cabelo, pele ressecada, tudo isso a nossa audiência Isso. tem, né? É o sofrimento da grande maioria, né? É o sofrimento da grande maioria. Tudo é um contexto, né? Não existe uma pílula mágica, né? Toma isso que resolve os problemas. Tudo é um contexto. Não tem como você querer ter saúde se você não é ativo, se você não faz uma atividade física, se você não tem uma alimentação regrada. Não adianta querer comer junk food todo dia e achar que vai ser saudável. Você está comendo uma série de coisas que são disruptores endócrinos que vão atrapalhar o funcionamento dos hormônios. Às vezes a questão não é a falta do hormônio, é que o hormônio não consegue agir. Você não tem receptores aptos para aquele hormônio poder agir. Então você precisa literalmente mudar todo um cenário. Então eu falo assim, a paciente chega com uma testosterona baixa. Qual que é o tratamento? Dar testosterona para essa mulher? Não. Não Nem é. sempre, né? Não é. Eu sempre brinco assim, hormônio é bom? Muito, mas ele é a cereja do bolo. Depois que você resolve tudo, o hormônio é aquela pitada, aquela cereja do bolo, o grande finale, que vai dar uma qualidade fantástica de vida para ela. Mas antes eu preciso deixar aquele organismo apto a poder agir com aquele hormônio. Se eu der, mesmo para o homem, né? O homem entra na andropausa, ele tem uma queda da testosterona. Se você der somente testosterona para ele vai muitas vezes metabolizar de forma errada, né? Você vai precisar dar algum inibidor de aromatase junto, senão ele aromatiza aquilo, aquela testosterona vai virar estradiol, ele vai até engordar e a testo vai cair mais. Cria mama, né? Cria mama, dá ginecomastia. Então, a questão não é assim, deficiência disso dá o negócio. Não, você precisa ver por que está deficiente. Qual a causa? Existem várias causas. Então, o negócio é um pouquinho mais complexo. Mas é possível, sim, você ter qualidade de vida, se sentir bem, se sentir disposto. Eu mesmo mudei minha qualidade de vida há pouco tempo, inclusive. Né? Eu vinha de uma vida muito corrida, trabalhando muito, consultório, começava a atender 8 horas da manhã, parava de atender meia-noite, pacientes assim o dia inteiro, partos, virava à noite. Chegou num ponto que eu estava 20 quilos acima do meu peso, totalmente sedentário, sem fazer uma atividade física, cansado, fadigado, meus hormônios alterados. Eu falei, opa, pera, já passei dos 40, não quero infartar os 50. Vamos resolver isso aqui. Preciso mudar. Precisou alguma dor muito forte ou foi uma decisão, alguma... Precisou eu ver os meus exames alterados, eu cansado, e porque chega num ponto da vida que você fala assim, gente, tudo bem, você trabalha, você tem sucesso, você ganha dinheiro, você não tem tempo de usar. Eu não tinha tempo de usar, não tinha tempo de fazer nada, de poder viajar, de poder passear. Eu mal estava vendo minhas filhas crescerem. E essa foi uma das minhas maiores dores. Falei, não, pera um pouquinho. Primeiro que eu não estou acompanhando o crescimento delas. Segundo, eu não posso morrer aos 50 anos com 2 filhas para criar. Então, preciso mudar totalmente, radicalmente. Então, hoje eu acordo cedo, treino de manhã, tomo café da manhã todos os dias com as minhas filhas, todos os dias. Aí depois vou trabalhar. Ô Domingos, o que você deixou de fazer? Assim, o que você mexeu na sua agenda? Qual decisão você tomou para virar essa vida desse jeito? Você falou a palavra-chave, decisão. É tomar a decisão. Você não pode deixar que os outros comandem o seu avião. O piloto do seu avião é você. Então, se você coloca, eu vou atender 5 pacientes por dia. São 5 pacientes por dia. Ponto. Antes não tinha esse limite. Antes não tinha esse limite, eu permitia uma série de encaixes e eu não tinha vida. Eu não tinha vida, eu não conseguia ter vida. Eu tô te perguntando isso porque eu também passei pela mesma coisa na minha vida. Eu me identifico com todo mundo que chega aqui, viu? Então passei por essa mesma situação e eu vejo que não foi só comigo, nem só com você. A nossa classe médica, ela tá doente, cara. Você viu, eu beirei um burnout. E o de vocês, a obstetrícia, parece que é uma das piores, né? Virou noite. Uma coisa é você virar a noite com 20 anos de idade, outra coisa é você virar uma noite com 44 anos de idade. E emendar com o dia seguinte no consultório. A questão não é conseguir dar conta. O negócio é eu estar 100% para aquela paciente que está me procurando. Isso. E muitas vezes você está com uma noite virada, você não está nem raciocinando direito. É igual avião, né? O exemplo que você deu. Chance de você errar é muito maior, chance de você comer bola é muito maior. E eu acho injusto com aquela pessoa que veio, por exemplo, lá do Mato Grosso, comprou a passagem, veio para passar em consulta comigo e eu não estar lá 100% para ela. Você recebe pacientes de todo o Brasil? 60% da minha agenda é de fora de São Paulo. Olha só. 60%, grande maioria. O que é que essas pessoas vêm buscar em você de diferente? Normalmente qualidade de vida. Mulheres estão tentando engravidar e não conseguem. Muitas vezes não acham especialistas na cidade, né, na cidade delas. Hoje eu tenho uma grande porcentagem de endometriose, que eu opero endometriose, e parte de infertilidade. Não faço a parte de reprodução assistida, tenho o serviço na clínica, mas não sou eu que faço. E o meu é muito pelo contrário. Dos 100% que me procuram, né, que estão tentando há mais de um ano engravidar e não conseguem, aproximadamente 65%, 70% a gente consegue fazer engravidar de forma natural.
Só 30% realmente tinham indicação de uma fertilização in vitro. Doutor Domingos, a gente tem um quadro chamado Pode ou Não Pode. Vamos lá agora? Eita, vamos. Que é o seguinte, a gente Tudo pega- pode, mas nem tudo me convém. Tudo pode, mas nem tudo me convém. Tá respondido. Tá respondido. Então é toda essa mesma resposta. É o seguinte, aqui a gente vai pegar esse papelzinho com a caneta e nós três vamos responder ao mesmo tempo, né? Se pode ou não pode. Assim. Sim, Igor. Porque eu vou explicar com o cara especialista em ginecologia. E eu passo a bola pra ele. Na verdade, assim, pode usar tabelinha pra tentar engravidar? Pode. Pode usar tabelinha pra prevenir gravidez? Aí é preocupante. Aí já é mais preocupante. Aí já é mais preocupante que o índice de falha é maior. Poder pode, mas pode falhar. Antes da próxima pergunta, eu tenho curiosidade. Eu vejo, não sei se ainda se faz isso, mas muita história de mulher medindo a sua temperatura pra fazer sexo. Amor, tá na hora, vamos lá, que o doutor disse que é agora. Ainda existe isso de ter a hora certa de Na transar? verdade é que a temperatura basal, quando ela se eleva, né, é um dos Os parâmetros. fatores, né, que mostra o período ovulatório. Tem o muco cervical também, o desconforto pélvico que pode dar. Você tem até os testes ovulatórios hoje, que é mais fácil para você detectar. Então muita gente faz, principalmente quando você faz o coito programado. Então em coito programado, sim, ainda se usa. Agora, a pessoa que está tentando de forma natural, eu falo, gente, esquece. Faz o que eu tô pedindo para fazer, Foca no tomar os processo. suplementos e tal. Vida normal, relação sexual quando tem vontade, acho que não tem nada mais chato do que relação com hora marcada. Eu fico imaginando, né? Bora, é agora. Só falta botar um campo fenestrado. É, Poder- não- Sabe o que é campo fenestrado? Aqueles campos de cirurgião que você bota assim, passa um polvidine e vamos lá. Então, assim, tem que... quando você está fazendo um coito programado, você está induzindo uma ovulação, está dentro de um processo de tratamento, sem dúvida, é muito bem-vindo. Agora, num casal, vamos começar a tentar agora, um casal saudável, tal, não tem necessidade, né? Dá para deixar a coisa acontecer naturalmente. Bora? Vai. Pode, mas não deve. Eu ia falar isso agora. Eu pus pode, mas não deve. Ah, então eu tô bem, então eu tô bem. Na verdade, não é que não deve. Vamos esclarecer bem isso. Pílula anticoncepcional é um medicamento à base de hormônios sintéticos. Tem as suas indicações, sim. Se chega uma paciente no meu consultório, fala assim, doutor, eu quero um método contraceptivo. Eu vou indicar pílula? Não. Existem métodos não hormonais mais saudáveis, que vão trazer muito menos problemas para a saúde dela, muito menos riscos, muito menos efeitos colaterais. Então, não é uma indicação, eu só quero não engravidar. Poxa, vamos pensar em alguma coisa melhor do que um anticoncepcional. Agora, eu tenho pacientes, por exemplo, com endometriose, e que eu tenho que fazer uma suspensão do ciclo menstrual. Eu tenho que bloquear o eixo. Nesse caso, o anticoncepcional ele vai funcionar assim como um medicamento para um tratamento específico. Então, nesse caso, pode. Então, vai depender muito de cada situação. Eu sempre falo, você pensar só como questão contraceptiva, eu acho que é temeroso, porque você vai assumir uma série de riscos por conta de um único benefício. Sendo que eu tenho outras opções muito melhores, com muito menos fatores de risco. E é possível bloquear o eixo com bioidêntico? Muito com difícil. chip? Muito difícil e não é 100%. Certo. É possível, mas as doses são muito mais altas que você tem que utilizar. E se for num contexto de querer prevenir gestação, não é seguro. Não é seguro. Agora, se for num contexto só de bloqueio, é possível sim. Ou seja, só para endometriose é possível tentar. É possível tentar, você tem os implantes também que podem ser feitos, tem várias maneiras da gente fazer isso. Mas não tem como fazer sem hormônio. Vai ter que usar hormônio de uma forma ou de outra, né? Aproveitando o gancho antes da sua próxima pergunta, porque também eu tenho minhas curiosidades. Você é a favor do chip hormonal? Do implante subcutâneo, será que? Novamente depende, tem indicações, né? Tem pacientes com indicações. Se você me perguntar se eu sou a favor para aquela paciente, eu quero pôr porque é o chip da beleza. Ah, isso. Tem muito efeito colateral.
né? Não é assim, todo mundo acha que é as mil maravilhas. Eu falei, não existe uma pílula mágica. Eu pego muitas pacientes que usaram e que acharam sensacional, ótimo, o médico que implantou acertou a mão na dose hormonal, e pego outras que chegam na clínica quase carecas, com quedas de cabelo horrendas, passando mal. Então, depende. Se usado com indicações precisas, da forma correta, nas doses corretas, e a dose correta não é uma receita de bolo igual para todo mundo, cada organismo ele é individual, você tem que saber, né, o que você vai pôr para aquela paciente, se ela tem uma necessidade maior ou menor de cada tipo de hormônio, aí sim, aí eu acho até válido, mas vai depender muito. Não é para todo mundo. É isso que as pessoas têm que entender. Não é porque existe que serve para todo mundo. Um grande mito, até falei agora há pouco num programa de TV sobre esse assunto, falando do anticoncepcional novamente. Pílula anticoncepcional para tratamento de SOP, síndrome de ovário policístico, que é uma coisa que vem, né, sendo usada há anos e anos e anos. Anticoncepcional não trata síndrome dos ovários policísticos. A síndrome de ovário policístico é uma síndrome plurimetabólica, né? Onde você tem aumento de hormônios androgênicos, uma irregularidade menstrual, infertilidade, aumento de pelos, de oleosidade de pele, de acne, né, obesidade, resistência insulínica, tem uma série de coisas. Então ela é plurimetabólica. Quando você dá um anticoncepcional para paciente com SOP, os sintomas melhoram. Os sintomas. Por quê? Porque eu desligo o ovário. Eu simplesmente desliguei. Os ovários param de produzir hormônios, essa mulher deixa de ovular, então a sintomatologia melhora. Mas isso não significa que tratou. Eu sempre gosto de fazer um paralelo, é igual você levar um carro no mecânico, virar para o mecânico e falar assim, olha, meu carro está com barulho no motor, resolve para mim? Aí o mecânico vai lá, desliga a chave do contato, tira a chave e fala assim, ó, pronto, o barulho parou, tá resolvido. Não tá. A hora que você ligar o carro de volta, o barulho vai voltar. E a hora que essa mulher resolver parar de tomar esse anticoncepcional, o negócio volta muito pior. Então, tratamento de síndrome de ovário policístico, por ser uma síndrome plurimetabólica, o tratamento também requer uma série de alterações. Principalmente, tem um estudo que mostrou que você consegue reduzir mais de 70% dos sintomas de uma síndrome de ovário policístico mudando a alimentação. Fala mais. Somente alimentação. Então, todo mundo que tem uma SOP, ela já tem uma intolerância maior a alguns determinados alimentos, principalmente glúten e lactose. Ela inflama muito mais do que as pessoas que não têm a SOP. Então, se você muda os hábitos de vida, muda a alimentação, introduz uma atividade física, aí, obviamente, vai ter o tratamento da resistência insulínica, vai ter o tratamento da irregularidade menstrual, vai ter o tratamento para poder baixar os androgênios, mas são todos coadjuvantes. Se você fizer tudo, der qualquer medicamento para ela, sem mudar atividade física e alimentação, você não vai ter um bom resultado no tratamento de SOP. Não adianta. Eu fico vendo esse quadro todo, né, que você está falando, eu fico impressionado como nós estamos distantes da realidade brasileira de falar isso aí, por exemplo, numa consulta pelo SUS. É difícil. Olha, pelo SUS ainda dá. Porque pelo SUS, eu trabalhei muitos anos no SUS, por isso que eu posso falar com propriedade. Eu, quando me formei, eu só falei uma coisa com meu pai, que é médico. Falei, pai, só tem uma coisa. Eu não trabalharei jamais para planos de saúde. Ponto. Jamais. Por quê? Porque eu não quero atender consulta de 5, 10 minutos. Eu não vou conseguir passar para paciente o que eu preciso. E pelo contrário, no SUS eu tinha essa autonomia de ficar mais tempo com a paciente. Eu podia ficar. Então eu tinha essa autoridade de poder atender por mais tempo as consultas. Tanto que é tão gostoso, hoje que a gente já está, né, mais conhecido e tudo mais, às vezes tem gente que vai no nosso Instagram e fala assim, doutor, te achei por aqui, que legal. Lembra quando o senhor fez o meu parto lá no hospital do Grajaú, 12, 15 anos atrás? Nossa, que bom ver, o senhor atendia exatamente da maneira como o senhor fala que atende seus pacientes hoje no teu consultório. Isso é gratificante demais, porque eu não mudei a minha forma de ser só porque eu estava num hospital público ou agora que eu estou numa clínica particular. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, que ele fala assim, faça o melhor possível com o que você tem, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, faça o melhor que você puder nas condições que você tem. A hora que você tiver condições melhores, você faz melhor ainda. Então, não é porque eu estou num serviço público que eu vou ser obrigado a atender uma paciente em 2 minutos, ou destratá-la, ou atender com mau humor, ou coisas do tipo. Muito pelo contrário. A gente fazia encontros de gestante, rodas de gestante para conversar. Como não tinha tempo, para ficar muito tempo com cada uma, a gente juntava um monte de grávidas, dava uma palestra. Vamos falar ali sobre risco de diabetes gestacional. Se todo médico fizesse isso, hein? Já estava ali o comunicador presente naquela. Então era muito gostoso. E a minha esposa sempre fez isso.
ela já falava de prevenção de DSTs, tudo em conjunto para as pacientes. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A medicina, você não pode ser uma pessoa aqui e outra pessoa ali, né? Não pode. Então, uma coisa que eu falei, para plano de saúde eu não vou fazer porque aquela coisa de consultinha de 5 em 5 minutos e ganhando, né, E uma a cobrança miséria. igual a que é cara, né? Exatamente. Cobrança é Não mesmo. dá. Então eu trabalhei, eu tô com 20 anos de formado, eu trabalhei uns 14 da minha vida pelo SUS, dava plantão em hospitais públicos, só periferia, mas desde sempre eu tive meu consultório. Então eu dava plantão para poder ganhar dinheiro, para manter meu consultório particular aberto até o consultório engrenar e a coisa pegar. Hoje eu estou menopausa. Já. Adorei a resposta dele. Nossa. Passo a bola. Não perguntei, pode. Não sei. pode. Uma vez na menopausa, está na menopausa. Não existe meia menopausa como não existe meia grávida, né? Então, assim, menopausa é menopausa. Se a pessoa ainda está menstruando, vez sim, vez não, tem sintoma volta, ela está no climatério, que é o período de transição da vida fértil para a menopausa. Uma vez que ela entra na menopausa e fica ali 1 ano sem menstruar, né, a gente faz as dosagens hormonais para comprovar e tudo, realmente a reserva ovariana esgotou, ela está na menopausa literalmente. Ah, essa mulher pode ter sangramento mesmo estando na menopausa? Ter sangramento, sim. Não significa que é uma menstruação. Aí precisa investigar, ela pode ter um pólipo uterino, pode ter uma hiperplasia endometrial, pode ter outras causas, até mesmo hormonais, até mesmo câncer. Então o fato de sangrar pós-menopausa não significa que ela está menstruando, tem que ser investigado. Ótimo. Eu tenho uma pergunta pros dois. Bora. Curiosidade. Eu tenho certeza absoluta que quem tá assistindo a gente agora, nesse momento, tá se perguntando assim, tá, mas o que eu faço pra melhorar a minha vida? E aí eu queria perguntar pro Dayan primeiro e depois pro Dr. Domingos o que a pessoa pode fazer pra ela não se ver num canto encurralado. Pô, eu tô na menopausa, tô sentindo esse monte de sintoma. E aí? Me dá pelo menos alguma coisa prática pra eu fazer no meu dia a dia? Eu não sou especialista em mulher, mas o que eu diria é o seguinte: uma mulher na menopausa, ela precisa primeiro ir para um médico que ela confie, um médico amigo, um médico que estude bastante, que tenha uma visão como essa aí, ampla, para não chegar lá só e dizer, hormônio dá câncer, você não vai usar não. Porque isso acontece, às vezes a gente escuta isso. Exato. Hormônio dá câncer. Confortar, né, fazer, avaliar clinicamente a alimentação, avaliar todos os detalhes, né, a parte emocional também, que vem muito junto da questão hormonal, né? Então as mulheres têm muita labilidade emocional, tem muita choro fácil, psicólogo, compreensão da família e, se for necessário, uma modulação hormonal, né, para poder começar a ajustar para passar a menopausa tranquilo. Acrescentaria também a parte aí física, né, uma atividade física importante, musculação de preferência, porque eu vejo a minha mãe hoje, ela tem 71 anos com uma saúde, como ele falou agora no começo, tem mulheres da menopausa que parece que tem 30 anos e outras da menopausa que estão com 80. Então a minha mãe tem 71 anos e está melhor do que as minhas irmãs. Minhas irmãs com 40, 45. Malhando todo dia, treinando, usando a testosterona dela, sei lá, os hormônios dela lá. Então eu acho que esses pilares, alimentação, hormonal, atividade física, psicológico principalmente. Uma coisa que eu gosto muito de falar é, você não precisa gastar muito dinheiro, ir no melhor médico possível, passar numa clínica top para que você consiga ter saúde. Hoje em dia você tem muita informação de qualidade, obviamente vai ter que saber triar aonde você está buscando informação, e de graça. Eu tenho muitas pacientes que estavam com causas de infertilidade, não pacientes, seguidoras que estavam com infertilidade, e só de acompanhar as coisas que eu falo e terem repetido isso, terem feito isso, as coisas que são faladas, me relataram depois, doutor, estava 3 anos tentando engravidar, segui tal dica que o senhor deu, engravidei. Então assim, atividade física e mudar a alimentação, isso é coisa que todo mundo pode fazer. E é uma coisa que assim, a gente tem que pensar em prioridades na vida. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas comprar um alimento orgânico é caro. Tá, mas a pessoa está falando isso com um iPhone 14 na mão. Tá? Então assim, prioridades, né? Prioridade é a sua saúde. Então a gente tem que pensar muito bem o que é caro, né? O que é caro? Porque se você não tiver tempo e não gastar também para cuidar da sua saúde, fatalmente você vai gastar para cuidar da sua doença. Não tem jeito. Que é muito pior. Que é muito pior. E mais muito caro. mais debilitante.
né? Então, é possível ter... Então, assim, se for uma coisa mais séria, obviamente vai primeiro buscar informações e procurar um médico que a pessoa sinta confiança para poder fazer uma consulta. Mas, de cara, para ter mais saúde, não adianta. Quem muda hábitos de vida e faz atividade física, de cara ela já melhora mais de 50% do que ela já tá. Mas de cara, logo de imediato. Isso é uma coisa que já pode fazer. E segundo passo, procurar um médico, um nutricionista, fazer uma suplementação adequada, adequar os níveis vitamínicos, super importante. Putz, Guila, pode, aconteceu. E na verdade não aconteceu só no show do Guns N' Roses, não. Já aconteceu em alguns lugares. E eu tava lá no show, fui sozinho. Não, esse eu tava com a Erika. Sozinho fui no show do Metallica. Eu fui no show do Guns N' Roses com ela. E aí, uma gestante passou mal ali do nosso lado. E aí abriram o caminho, a gente chegou lá, se identificou como médico, como obstetra, socorremos ali, paramos o show, perdemos algumas músicas, mas é por um bom motivo, né? Então acontece. E aconteceu isso. A gente foi curtir o Lollapalooza lá de Paris, no show do Imagine Dragons. E, inclusive, uma coisa incrível, né? Vou fazer até um parênteses aqui. Uma gestante também passou mal lá. E tinham centenas e centenas de milhares de pessoas, lotado. A gente tava na pista lá na frente. E essa mulher passou mal lá no meio. Eles abriram uma roda em volta da mulher, todo mundo, para ela poder respirar. E abriram um corredor até a saída, até a entrada do corpo de bombeiros. Abriu um corredor vazio, para poder entrar a ambulância. Todos com o celular para cima, com a lanterna ligada, para indicar onde estava a pessoa passando mal. Sensacional. Só faltava ela dizer, eu tava brincando. Sensacional. Aí nesse caso a gente foi lá também, falou, a gente é médico também, obstetra e tal, não sei o quê, vamos lá, mas ela tava bem, só tinha desmaiado pelo calor. Acalmamos ela um pouquinho ali, logo chegou o corpo de bombeiros, já socorreu, já levou. Mas eu sou craque nessas coisas. Avião, meu amigo, avião é inacreditável. Eu já fui muito. Mas não tem um voo, minto, não tem sim, esse último, graças a Deus, não teve, mas assim, a grande maioria dos voos que a gente faz, sempre, por favor, algum médico a bordo. Ainda bem que você tá perto. E aí eu sempre dou aquela olhada e falo assim, pelo amor de Deus, alguém levanta aí, né? Vê se não tem mais ninguém. Não vem ninguém. Aí ninguém levanta, eu falo, Périca, vamos lá, amor, ninguém levantou, vamos nós. Eu acredito que muita gente sabe e não levanta, sabia? Ah, com certeza. Porque eu não consigo ficar parado. Insegurança. Pois domingos eu paro em todo lugar também. Eu paro. Estrada. Teve Eu acidente, também. eu paro. Eu também. Eu tenho, no meu carro, eu falo assim, deve ser louco, né? No meu carro eu tenho kit de intubação. Orotraqueal. Tenho tudo no carro. Sério? Se tiver alguma emergência, eu só não tenho o desfibrilador, mas se tiver alguma emergência, luva, tudo. Porque eu já peguei muitas vezes motoqueiro, atropelado, acidentes, e todos eu paro. Todos eu Na paro. verdade, você é um estudioso da ciência que envolve a morte e a vida, né? Eu brinco que eu tô nas duas pontas, né? A morte e a vida, porque, gente, pra quem não Eu tô sabe, na alfândega, eu tô nos ele é dois especialista, pós-graduado em medicina legal. Eu te fazer uma pergunta em relação a isso, Domingos. Eu acho maravilhosa a tua área também, a medicina legal. Né? A criminologia andou mudando com o passar do tempo no Brasil. Você percebe que os crimes estão diferentes de antigamente, a forma de execução era mais faca, hoje é mais bala. Tem mudanças no perfil da... Hoje o que mais mata são acidentes. Acidentes. São De carro ou acidentes. de moto? De moto. De moto. Top 1. Envolvendo carro com moto, mas geralmente moto. Quem tá na moto é que É quem leva, né? é quem toma. Geralmente. Grande maioria. E isso tem aumentado muito, né? Muito. Porque com o trânsito aumentando muito, muita gente opta muito mais em sair com uma moto para poder chegar mais rápido no destino. E isso acaba aumentando muito a quantidade de acidentes. Deve ter aumentado muito nessa pandemia, né? Porque Com certeza. muita gente fazendo entrega, muita coisa. Muita coisa. Amputação, eu fiz muita amputação de... Uso de entorpecentes também, né? Muita gente, depressão, pandemia, fica em casa muito mais tempo. Então o pessoal ficou em casa, começou a ingerir mais bebida alcoólica, usuários de drogas, então muita overdose, tem bastante coisa. Aumentou bastante o número também. A ginecologia veio depois da medicina legal? Não. Ginecologia veio primeiro, aí eu sempre gostei da parte de perícia, né? Eu brincar de CSI, né? Saber como as coisas acontecem. E na verdade eu sempre gostei muito de fazer perícia, né? Então, às vezes em casa eu fiz muita perícia judicial, era chamado como perito judicial para fazer alguns casos. Então, em casos de processos, em casos muitas vezes de supostos erros médicos, era contratado como perito para avaliação dos casos. Então, a perícia em si não é só quando a gente fala de medicina legal, né? A grande maioria da atuação da medicina legal é em vivos, não é em mortos, como a maioria pensa. Estupro, né? Outras coisas. Tudo. Você tem a parte de sexologia forense, né? Em casos de detecção. Então, uma mulher que
infelizmente acaba sendo estuprada, você conseguir detectar ali vestígios do agressor para poder condená-lo. Então tem toda essa parte, a perícia envolvida. Você já pegou a armação de pessoas querendo culpar alguém de estupro e não era? De estupro não, mas já peguei alguns casos assim similares. Peguei inclusive uma vez de uma perícia que eu estava fazendo de uma criança que tinha ido a óbito e a história era que ela tinha caído da cama e no final a gente chegou na conclusão e houve, né, a pessoa confessou também que tinha sido o pai. Olha só. Tinha sido o pai que tinha batido. Falando em filha, você tem uma história Ah, poderosíssima. Tem uma história aí de superação grande. Sobre sua filha, né? gente, o que você acha de imaginar o pai, pelo menos até onde eu soube dessa história, o pai conseguir tocar na filha, né, fazer, sei lá, uma espécie de... ter contato físico com a filha dentro do útero da esposa com 4 meses de gestação. Conta pra gente como foi esse processo. A Érica estava grávida da minha segunda filha, né, da Isabela, e com 16 semanas de gestação, ela fez um abdômen agudo. Inicialmente, achávamos que era um abdômen agudo por uma ruptura de algum cisto, ovariano, alguma coisa do tipo. Tava difícil até de realizar o ultrassom, tinha líquido em cavidade, né, eu fiz o exame. Você mesmo diagnosticou? Eu cheguei em casa, era meia-noite, eu cheguei em casa, tinha chegado da clínica, ela tava na cama se contorcendo de dor, eu examinei na hora, vi que era abdômen agudo, falei, vamos pro hospital. Cheguei no hospital, fiz o ultrassom, vi que tinha líquido livre em cavidade, falei, amor, é um abdômen agudo, o líquido tem que operar, não tem o que fazer. E aí a minha esposa me catou pelo colarinho e falou, se tem que me abrir grávida vai ser você, não confio em mais ninguém, se vira. Mesmo? Aí eu respirei fundo, né, e falei, vambora. E aí, era de madrugada já era umas 3 horas da manhã, 3:30 da manhã. Aí entrei no centro cirúrgico e... Aí na hora que eu abri, ela tinha feito um volvo intestinal. Ela tinha feito uma torção intestinal. Que é até meio comum, né? E ela tem endometriose, minha esposa. Então também lesões de endometriose acabam muitas vezes contribuindo para isso. E, obviamente, na hora que eu abri, né, rechacei o útero, né, e senti minha filha mexer. Né, peguei o útero na mão. Quer dizer, com 16 semanas, a mulher ainda nem sente, né, o bebê mexer. Então eu senti minha filha mexer antes da minha esposa. Então eu peguei o útero na mão, tava mexendo ali, chutando. Aí operamos, né, o abdômen agudo, limpamos o abdômen e tal, lavamos a cavidade, fechamos. Nessa foi uma cirurgia bem complicada, a Érica teve uma hipotensão severa, quase foi a óbito ali, foi bem... Tanto que a gente precisou usar drogas vasoativas, até o anestesista falou, ó, vou ter que usar tais drogas, pode? Perguntou pra mim, eu falei, pode, não tem jeito. Mas eram drogas que a gente sabe que poderiam trazer riscos fetais, né. Falei, tem que preservar a saúde da minha esposa. E, enfim, acabou a cirurgia, eu não sentia mais minha filha mexer. E aí eu falei, putz, realmente não deve ter dado pra salvar a Isabela. E aí a primeira coisa que eu fiz, na hora, eu só tinha avisado meu pai que eu ia entrar em cirurgia pra operar a Érica e entrei. Falei, pai, tô entrando pra entrar, tô no tal hospital, vou operar a Érica agora de emergência e depois te falo. Na hora que eu terminei a cirurgia, que eu larguei o bisturi, fechei tudo, arranquei a luva, olhei pra trás, tava meu pai atrás de mim, nem vi ele entrar, ele tava de braço cruzado atrás de mim, só quieto. Nem abracei meu pai, eu saí correndo, fui pegar um aparelho de ultrassom. Aí na hora que eu peguei o aparelho de ultrassom, pus na barriga ali, aí que vi a Isabela, o coraçãozinho, aí eu caí no chão, ajoelhei, chorei igual criança. Que milagre, né? E você era o cirurgião principal ou tinha um... Não, era o cirurgião principal. Principal. Mas tinha um outro auxiliar. Tinha um auxiliar que eu chamei pra poder entrar junto. Meu Deus. Mas foi ela punk. Nasceu bem? Então, aí depois ela nasceu bem, foi parto normal, inclusive, nasceu super bem. E aí eu falo, né, as provações não param, né? E foi um parto normal, foi um parto demorado, né? Foram horas e horas de trabalho de parto. Eu também dei assistência ao trabalho de parto todo. E aí a Isabela nasceu e ela tava com uma deformidadezinha craniana, né? Um pouquinho de alteração ali na fontanela. Falei, pode ser do cavalgamento, do parto normal, muitas horas de expulsivo e tal, vamos esperar um pouquinho. Quando deu 12 dias de vida, eu falei, não, algo tá estranho, já era pra ter voltado, tá errado isso daqui, vamos fazer uma tomografia. E aí fizemos uma tomografia e diagnosticamos uma crânioestenose. Né? A crânioestenose, para quem não sabe, os ossinhos do crânio dela, que os ossos eles nascem com espaçamento, né? Até para o cérebro crescer e os ossos crescerem junto, depois eles se fixam. O da Isabela nasceu grudado. Então ela já tinha uma deformidade da órbita, né? Um olhinho mais baixo do que o outro. E fatalmente, se não corrigisse, com o crescimento cerebral, aquilo ia trazer uma série de complicações, né? E aí a minha filha passou por uma neurocirurgia ali com 4 meses de vida. Olha só. Caramba. Também foi uma outra aprovação grande ali, porque aí fugiu das minhas mãos. Aí fugiu das minhas mãos. Mas graças a Deus estava na mão de um ótimo neurocirurgião pediátrico também. E a cirurgia correu super bem. Hoje ela tá aí, linda, saudável. Ela tem quantos anos hoje? Agora 5 anos. Acabou de fazer 5 anos Ela em setembro. sabe um pouco dessa história? Sabe totalmente da história. Ela tem 2 dias de aniversário.
A gente comemora o aniversário dela no dia da festa dela e no dia da cirurgia dela. Que maravilha. Tanto que ela fala, papai, tá chegando o dia do meu aniversário da cabeça. Saiu Ela já ganhando, sabe. ó. Aí, ó. Ganha 2 presentes. Merece. Você acha que teve alguma relação com as drogas? Que ela usou? Nenhuma. Foi Totalmente, apenas um achado. totalmente aleatório, não tem relação. Obviamente, fui estudar absurdamente sobre isso. Conversei com vários especialistas. É totalmente ao acaso. Não tem relação nem com medicamentos, nem com formação, nada. Domingos, a impressão que dá, me corrija se eu estiver errado, é que você é um cara que preserva dentro de você uma criança interior, né? Totalmente. Assim, mantém a diversão e, tipo, não tá muito ligando pro que os outros acham, não, né? Mas nem um pouco. Tipo, o cara que é médico e decora o consultório com Harry Potter e, assim, eu acho bonito isso, sabe? Eu acho que você tem que ser você. Você não tem que ser o que os outros querem ver de você. Isso. Você tem que ser autêntico. Você tem que se sentir bem com você mesmo. Acho que não tem nada pior na vida de uma pessoa que da pessoa não gostar dela mesma. Ou ela ter 2 versões. Ela ser uma versão no oculto e ser uma versão em público. Não tem lógica. O que eu sou aqui com você, se a gente não estiver aqui, estiver sentado numa mesa de bar tomando uma cerveja, você é exatamente igual. A gente vai conversar das mesmas coisas. Vou fazer as mesmas piadas infames que eu adoro, dar risada, da mesma forma. Eu brinco com as minhas pacientes, eu dou risada com as minhas pacientes em sala, conto piada em sala, a gente brinca, fala de todos os assuntos. Tem, às vezes os maridos vêm juntos e eles falam assim, doutor, adoro vir na consulta com você, porque a gente fala de tudo, menos da consulta da minha esposa, a gente conversa de tudo aqui. Eu A imagino consulta fica pro final. Eu imagino que deve ser difícil terminar uma consulta, né? Não? Olha, é complicado. Hoje em dia a gente paciente tenta não vai fazer levantar. consulta de 1 hora, às vezes passa 1h15, 1h30, às vezes a coisa flui. Porque o assunto vai emendando um no outro, aí troca experiência de viagem, de coisa, de culinária, de restaurante, fala, putz, vai embora. Aí um gosta de investimento, onde você investe, na bolsa, o que você comprou, como é que tá, quem ganhou o jogo, aí começa, e vai embora. E aí no final a gente faz a consulta, então é muito gostoso. A gente Bora. tem geralmente um quadro aqui chamado SOS Emergência. E a gente traz um caso pra você resolver agora aqui. Dr. Bora. Domingos. Então, chegando o caso é de uma mulher de 40 anos que se aproxima de você e diz, doutor, eu tô grávida, descobri agora, né? Mas ela diz que tá bebendo cachaça, que tá comendo tudo errado, que é sedentária, ansiosa e que tá desesperada, com medo, achando que não vai ser possível fazer mais nada com esse bebê, né? Então, para responder essa situação, você vai ter uma caixinha Boa. de Emergência. remédios, né? Ah, de De remédios. remédio que pode ser qualquer tipo de remédio, não Muito necessariamente. Cheia. Aí você precisa de um remédio para esse momento, que ela tá lá transtornada, com muito medo, com muita... Um remédio para tratá-la a médio prazo, para ela melhorar em casa, e um remédio para prevenir, né? Como é que ela vai ficar depois a longo prazo? Que 3 remédios você usaria para essa mulher de 40 anos que descobriu que tá grávida e que tá toda errada na vida? Olha, eu daria um abraço, traria uma palavra para ela e na sequência uma orientação. Acho que são as 3 coisas principais que essa pessoa está precisando. Qualquer coisa que você fizer para uma pessoa que está perdida assim, der bronca, fala, não vai funcionar. Essa pessoa muitas vezes ela está fazendo tudo isso com esse bebê porque tem um mecanismo interno de rejeição. E você precisa entender essa pessoa, precisa escutar essa pessoa. E às vezes um abraço, quando você acolhe, se você acolhe, primeiro que você já quebra a casca, você já quebra a barreira. E te dá a opção de poder entrar para aí sim começar a falar alguma coisa e tentar entender o porquê de tudo aquilo. E aí depois a orientação correta do que fazer. Eu queria saber o seguinte, Domingos. No Brasil, qual seria a fake news sobre mulher, sobre gravidez, sobre o binômio mãe e filho? Que fake news você gostaria de acabar, de deixar de existir? Olha, a fake news principal, que é o que a gente luta e é difícil, é a indústria da cesariana, né? É complicado. Porque é uma indústria. É uma indústria. É difícil. Eu posso dizer, na clínica, hoje eu tenho uma clínica que é 100% particular e a gente tem uma taxa de parto normal altíssima, o que é raro em clínicas particulares. No SUS você ainda vê índices altos de parto normal, porque o SUS cumpre os protocolos. Mas se você pegar a maioria, né? Porque assim, uma coisa é o SUS, outra coisa é a rede privada, que nós somos isso, né? Que é o particular. A grande maioria ou está conveniada ou está no SUS. E a rede conveniada, não tem jeito, é 99%, 100%, muitas vezes, de cesariana, de taxas de cesariana, e com falsas indicações de cesariana. Então, você poder informar a mulher, né? Eu acho que a informação é a arma do negócio, né? Quando a mulher, a paciente, ela tem a informação na mão, se alguém tentar ludibriá-la no consultório e falar assim, olha, vamos indicar uma cesárea porque a sua unha encravou, dando um exemplo bem chulo, Sim, mas é por aí. ela vai falar, opa, não, eu vi aqui que isso aqui você tá errado.
Porque as pessoas engolem muitas coisas. Como não tem o controle, engolem muitas coisas. Então vem aqueles mitos grandes, né? Por exemplo, circular de cordão. Esse eu acho que é um dos maiores mitos, né? Não, se o bebê tá com o cordão no pescoço, vai morrer enforcado, então Se temos for que fazer, normal, né? temos que fazer a cesariana. Grande mito. Primeiramente, é só a gente parar pra pensar. Como é que você enforca quem não respira? Começa daí. O bebê não usa o pescoço para respirar. Ele recebe oxigênio pelo cordão umbilical, pela placenta. Então, tanto faz o cordão estar enrolado no pescoço, no braço, na perna, é a mesma coisa. Só que as pessoas só se preocupam com ele enrolado no pescoço. Se tiver enrolado na perna, ninguém vai se preocupar. Então, são mitos. Hoje a gente sabe que mais de 90% das pacientes com circular de cordão nasce de parto normal. Tem inúmeras pacientes com circular de cordão que nasceram de parto normal. Até um acadêmico que faz um parto, eu lembro de ter feito, criança, você tira ali na hora, né? Na hora. Já tive vários partos que eu dei assistência, tudo com circular de cordão que nasce. Então, 2 às vezes, né? só que aí você imagina a mulher fragilizada, acredita, confia naquele médico, o médico chega e fala assim, olha, tá com o cordão no pescoço, se a gente não operar, tem risco de morrer. Faz cesárea na hora. É difícil, né? Informada não. Mas ela Informada deve não. ficar com receio, pô, mas o médico tá falando. Mas se ela tiver informada, eu já peguei muita paciente que mudou de médico por conta disso. Mas, Por Domingos, não conta tem uma disso. história assim? Mas é uma indústria, não tem jeito, porque pensa comigo, vamos pontuar aqui agora, vamos colocar os pingos nos is, né? Vamos aí um bom causar, quadro, hein? vamos causar. Tá aí um bom quadro. Vamos Pingos causar. nos is. Pensa comigo, você trabalha para um plano de saúde. E o plano de saúde, tem planos de saúde que chegam a pagar, vamos falar aqui de valores, sem medo de falar. Chegam a pagar para equipe. Equipe, diga-se, cirurgião principal, mais auxiliar, mais anestesista, mais um instrumentador. Chega a pagar menos de R$1.000 por um parto para a equipe. Para a equipe médica. Para o cirurgião principal, mal fica R$300, tá? Para a equipe. Aí eu te pergunto, e detalhe, eles pagam isso independente de ser parto normal ou cesárea. Aí eu te pergunto, o médico ele vai preferir ficar 12, 15, 20 horas acompanhando um trabalho de parto ou ele vai marcar 10 cesarianas num dia? Porque, Gobi, para fazer o normal, Esse é o ponto. você tem que ficar lá tocando, olhando, acompanhando, Então né? a ferida é essa. Meteu o dedo na ferida, essa é a grande ferida. Só que, Domingos, Esse é o grande vem problema. também aquela coisa... Porque Aí óbvio que também entra aquela parte de falta de ética também, de você estar fazendo uma falsa indicação de cesariana para levar vantagem. Não se deve fazer. Mas é o sistema. O sistema é corrompido dessa forma. Sistema. Então é muito Qual complicado. que é a indicação de cesárea? Existem algumas indicações de cesariana. Então, De 100% você colocaria quantos? imagina, era pra você ter uma ideia, a própria Organização Mundial de Saúde prevê que não se passe de 20% as indicações de cesariana. Que 80% dos nascimentos sejam de parto normal. E hoje no Brasil, o Brasil, infelizmente, É o hoje contrário. ele é o segundo maior do mundo em cesariana, já foi o primeiro. Hoje é o segundo maior do mundo em taxas de cesariana. Então é uma coisa que a gente precisa mudar. Precisa mudar, só que você não vai conseguir mudar se o sistema não mudar. E o que muda na saúde do bebê, da pessoa? muita coisa, né? Muita coisa. Primeiro, vamos falar de riscos. Parto por parto, cesárea versus normal. Pegar uma paciente saudável, sem indicação de fazer uma cesariana, que a gente vai para uma cesariana só por opção. A paciente quer ou o médico indicou de fazer, sem ela ter indicação. Taxa de mortalidade materna, risco de morte materna, é 6 vezes maior de uma cesárea em relação a um parto normal. 6 vezes maior. É uma cirurgia de grande porte. É a única cirurgia que a pessoa faz e que não tem repouso depois da cirurgia. Se você vai tirar uma vesícula, você fica lá 10 dias de repouso em casa. A cesariana é uma cirurgia de grande porte, a mulher tá lá com 20 pontos na barriga e no dia seguinte ela tá virando noite acordada, pegando o bebê no colo, dando de mamar, fazendo papinha, fazendo comida, tomando banho sozinha, porque o marido tá trabalhando. Não descansa. Então, risco infeccioso, risco hemorrágico, tem uma série de complicações. Cesariana não é brincadeira. Cesariana é cirurgia. E cirurgia tem que ter indicação médica para ser feita. Não se faz cirurgia sem indicação. Não posso virar para você e falar assim, pô, você tá sem fazer nada, vamos tirar tua apêndice aí, vai. Tá tranquilo, pô, não tá fazendo nada aí. Tá Existe servindo uma pra nada, vamos tirar. banalização da complexidade da cesariana. Banalizaram a cesariana. Essa é a grande verdade. Sem contar benefícios que a gente fala em relação ao bebê. Quando o bebê, a natureza é sábia demais. Quando o bebê está no canal de parto e o organismo se prepara para o nascimento, a mulher tem a produção dos hormônios que vão conduzi-la ao trabalho de parto. Né? Principalmente ali a ocitocina. A mesma glândula que produz a ocitocina é a que produz a prolactina, que vai fazer o leite descer. Se você faz uma cesariana, essa mulher não está em produção nem de ocitocina nem de prolactina. Ela vai ter um leite que demora muito mais para descer. Então uma chance de desmame muito maior. Uma chance de não conseguir ter um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês muito maior.
No canal de parto, esse bebê está passando por contrações uterinas. Isso comprime pulmão, sai líquido de dentro dos pulmões. Risco respiratório diminui consideravelmente. Cesariana aumenta muito o risco de complicações respiratórias neonatais. O bebê passando pelo canal de parto, o contato dele, a aspiração das bactérias do canal vaginal já estão fazendo parte da formação do sistema imunológico dessa criança. Então é comprovado que crianças que nasceram de cesariana têm muito mais problemas alérgicos, por exemplo, do que quem nasceu de parto normal. E se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã, te citando riscos e benefícios de cesárea versus parto normal. Pô, mas a cesárea é tão ruim assim? Não, não é ruim. Ela, quando bem indicada, ela salva vidas. Quando bem indicada. Transplante cardíaco é ruim? Não, quando bem indicado ele salva vidas, mas você não vai fazer de uma forma banal. Você tem que fazer quando tem indicação. Então, quando você põe na balança e os benefícios suplantam os riscos, aí você indica, aí você faz. Então, a gente não pode banalizar isso. Então, o nascimento ficou banalizado por conta disso. E a Tereza vai nascer normal ou cesariana? Normal. Já era antes? Você é a filha dele? A minha primeira filha foi cesariana. Minha primeira filha foi cesariana porque a minha esposa teve uma trombose placentária, teve uma restrição de crescimento fetal da minha filha, falo casa de ferreiro, né? Não tem jeito. Restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro, aí a minha filha entrou num sofrimento fetal agudo. O que é isso? Ou tira ou vai morrer. E aí eu não tenho tempo de esperar um parto normal. Isso. E aí eu tive que ir para uma cesariana de emergência, fiz, minha filha nasceu, ainda ficou na UTI durante uma semana, depois ficou bem, graças a Deus. Já a segunda foi parto normal. Aí outro mito, que depois de uma cesárea não pode ter parto normal. Pode. Minha esposa teve primeiro de cesariana, segundo parto normal. E foi parto normal depois de uma laparotomia ainda, depois de uma cirurgia. Então tem vários mitos aí que a gente precisa cair por terra na medicina ainda. Ô, Domingos, e o argumento que as próprias pacientes, que o que eu vejo muito também, é o médico, muitas vezes, quer induzir a fazer a cesariana, porque é mais cômodo, é mais rápido, é mais prático, também ali fica... E a paciente também quer com a desculpa de que vai menos doloroso. Não quero passar por isso. Então, a gente tem que pensar no que é menos doloroso, porque você fala assim, a cesariana não vai doer, talvez não vai doer na hora, mas vai doer muito depois. O trans, né? Vai doer depois. Você fala assim, você vai ter 10 horas de trabalho de parto com dor, entre aspas, porque quando a gente fala de dor do trabalho de parto, o organismo se prepara para isso, né? Então, o organismo está se preparando hormonalmente para essas contrações. E você tem também analgesia de parto, que pode ser usada, parto normal. Você tem anestesia peridural, que você pode fazer no parto normal. Então, você não é obrigado a parir sem analgesia. Você pode, se quiser, analgesia. Faz um catetezinho, né? Tranquilo, pode. Agora, então não é aquela coisa, se a paciente quer, eu acho que assim, é obrigação do médico respeitar a vontade da mulher. Acho que quem decide como quer parir é a mulher. Então assim, se depois de eu explicar absolutamente tudo, ela ter consciência dos riscos, dos benefícios, e ainda assim ela optar, é uma opção dela, a gente deve respeitar. Mas, para ela tomar essa decisão, ela tem que ter informação. Ela tem que ter as informações na mão para aí sim ela poder decidir o que ela quer. Eu já tive muitas pacientes que chegaram, quero marcar cesárea. Falei, calma, a gente tem o pré-natal inteiro, vamos conversar. E chegou no final, falou assim, não, doutor, mudei totalmente de ideia, quero parto normal, e pariram de parto normal. Eu acho que essa função aí deveria ser todo médico, não só o obstetra, mas o cirurgião plástico, por exemplo, né? Olha, eu quero fazer essa lipo, vamos tentar explicar que ela não precisa, ou sei lá, será que você tem condições clínicas agora? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, o bom cirurgião não é aquele que opera melhor. É aquele que mais sabe contraindicar uma cirurgia. Esse é o bom cirurgião. Ele tá ciente dos riscos, né, de tudo, né? Eu já vi uma também que eu gosto muito, que é assim, o médico leva 5 anos para aprender a operar e 50 para aprender a não indicar. Exato. Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, na rotina, as pessoas procurando a profissional doula. Sim. Mas a doula, ela substitui, ela faz o parto em casa, ela substitui o médico nessa situação. Como é que isso tem sido feito? Doula não substitui ninguém e não faz parto de ninguém. A doula faz parte. Ela faz parte da equipe. Ela não é uma profissional que... Não, a doula não faz toque vaginal, a doula não conduz o parto, nada disso. Ela é um suporte emocional durante o período de trabalho de parto. E que é, no meu ponto de vista, essencial. Essencial. Eu falo, se doula fosse um remédio, tinha que ser de prescrição obrigatória. Porque é sensacional a diferença de um parto conduzido com doula e sem doula. A mulher,
A conexão da mulher com a doula é totalmente diferente. A doula vai ajudar, vai acalentar, vai ajudar na posição, na postura, numa massagem, na banheira, na posição, o marido... Assim, é surreal o papel da doula junto no parto normal. É fantástico. Existe uma formação de doulas? Sim, tem curso de formação. Tem curso de formação de doula. E uma coisa, né? A doula é a escolha da mulher. Por isso que a conexão é muito grande. A mulher escolhe quem vai estar lá junto com ela nesse momento tão importante. Isso deve existir há muitos anos, né? Mas assim, a gente vê mais de alguns anos pra cá. Tornou-se mais comum de alguns anos pra cá. E o papel dela é diferente, por exemplo, da enfermeira obstetra, que é diferente do médico obstetra. Cada um tem um papel. Na sala de parto, ali nós somos em vários profissionais, cada um com o seu papel, cada um sabendo aonde se deve atuar, sem um atropelar, né, o que cada um tem que fazer. Então, E além de todos os profissionais, ainda tem a doula. Ainda tem a doula, que é sensacional, é fantástico. A minha esposa, no parto normal da Isabela, teve doula também, teve a nossa doula junto lá. E tinha horas que a minha esposa veio pra mim e falou assim: sai daqui, eu quero a doula agora, não quero você aqui não. O problema é esse. Né? Na hora da dor do trabalho de parto, tá no mundo da partolândia, tá viajando ali. Mas é muito gostoso, é uma experiência. Olha, quem nunca participou de um parto normal, participe, que é uma experiência incrível. Lindo, né? É maravilhoso. Ver o nascimento, não só de uma criança, mas de um pai e de uma mãe. Você vê no olho do pai e daquela mãe que estão se tornando pais ali. É fantástico. É fantástico. Você que ainda não é mãe nem pai, pense na possibilidade, viu? É uma coisa boa. É muito bom, Você muito aqui bom. vai ser pai daqui a alguns dias, né, Gordo? Janeiro. Janeiro? Tá aí já. Tá aí. Doutor Domingos, não tenho palavras para descrever como essa aula foi engrandecedora. Muito obrigado. Você Imagina, com eu que agradeço. Tanta coisa para fazer, tirou esse tempinho para vir para cá. Não tenho a menor dúvida que muita gente vai se beneficiar disso aqui agora. Quero deixar como lembrança. Opa! Um presentinho nosso. Temos até presente. Mas Obrigado. tanta informação que você trouxe aqui. E coisa boa, né? Suplemento é sempre bom. Suplemento é sempre bom. Tem a linha completa aí. Poxa, que bacana. Obrigado Linha mesmo. completa da Vita Sais. Muitíssimo obrigado. Eu quero fazer o povo dar risada aqui. Ah, vamos aí. Eu sempre gosto de puxar, tenho puxado isso aqui, que é o seguinte: na sua vida médica e de atendimento, você deve ter tido muita história engraçada pra contar. Tem muita, O né? Dayan também. Eu queria que o Dayan contasse uma e que você contasse. Ele contar logo? Conta porque- a Não, sua. começa você, vai. porque eu tenho que lembrar aqui agora, pegou de surpresa. Então vamos com o doutor Domingos. Já que não tem, você chama o cara não tá, tem que chamar outro. Ele vai contando e eu vou lembrando. Na medicina a gente sempre vive algumas histórias engraçadas. As mais engraçadas ocorrem em pronto-socorros, né? Quando você tá de plantão e... Desculpa, uma história de plantão engraçada. né? Não, de plantão tem mais engraçado. Eu vivi uma situação que foi, assim, me chocou, né? Eu lembro que eu não lembro se eu tava na residência, eu tava pra me formar, era interno, e chegou um rapaz baleado, né? E chegou em parada cardíaca. Tinha lá meia dúzia de tiro. E aí todo mundo corre pra cá, corre pra lá, pega desfibrilador, né? Pega acesso, aquela comoção, pronto-socorro, quando chega alguma urgência. E saíram correndo, começaram a massagear. Na hora que foram entubar, né? Que foram passar o laringoscópio pra passar o tubo, esse cara abriu o olho, bateu a mão no laringoscópio, sentou na maca e falou: para, que eu tenho o corpo fechado pra bala. E o cara levantou e queria sair do hospital andando. E saiu andando, e a galera segurando ele: não, o senhor tá baleado dentro aqui. Meu Deus. Aonde que tira o tiro? Não, tinha tiro em tudo quanto é lugar. Mas iam entubar sem necessidade. Isso? Não, o cara tava parado. Aí voltou de Tava parado. Deve ter voltado, sei lá, né? Alguma. Eu falo, tem coisa que a medicina não explica, né? Vai saber ali o que os anjos fizeram, né? Que a pessoa voltou. Mas esse foi um caso que, pô, a gente conta esse caso até hoje. Todo mundo que vivenciou aqui no pronto-socorro Deve ter conta até assustado. hoje. E quem Imagina, tentou entubar velho. deve ter tirado Imagina, onda, Você né? imagina? Tiro tranquilo, agora intubação não. Não, Intubação, exatamente. Aqui não. Mas eu tive um caso na enfermaria, eu lembrei agora, né? Na enfermaria de cirurgia vascular. De manhã eu passando pelas enfermarias, tinha enfermaria de cirurgia geral. Aí tinha um paraplégico. O apelido dele era Legal, porque ele chamava a gente Legal, né? Paraplégico, devido a uma arma de fogo, né? Deitado aqui, ele. Dayan, chamado Dayan, vem cá, meu irmão. Diga, cara. Pai, me realiza um sonho. Eu digo, diga o que é. Tô querendo tomar um banho de chuveiro. Isso na enfermaria de SUS. Eu, só isso, cara. Só isso. Ó, vou te botar no chuveiro, mas eu não tenho tempo de ficar aqui te esperando, não. Beleza? Beleza. Tempo na cadeira de roda. Tempo no chuveiro, liguei. E ele gemia de prazer. Com o chuveiro. Eu digo, ó, eu vou ali, volto já. Aí fui resolver minhas coisas. 5:30 da tarde, eu volto pra fazer outra visita na enfermaria. Quando ele passando, eu falando com os pacientes, eu ouvi o grito. Dayan!
Dayan, socorro! Cara, eu voltei lá, o cara tava ainda no chuveiro. As mãos roxas, engilhadas, tremendo. Não me tiraram daqui não, Dayan. Meu irmão, não acredito que ninguém entrou nessa enfermaria desde manhã. Ninguém fez uma medicação nele. Ninguém notou que ele tava no banheiro. Aí tirei o pobrezinho de lá e coloquei os curativos tudo molhados. Meu Deus do céu. Teve um outro caso que foi bem inusitado, né? Isso também no hospital público, atendendo uma paciente. E aí, fazendo a pergunta básica, como é que você previne gravidez? Você toma anticoncepcional direitinho, sabe tomar? Falei, não, doutor, eu não tomo não, mas meu namorado toma e ele sabe tomar direitinho. Aí eu olhei e falei assim, gente, não era... Sabe quando você pergunta de novo? Você fala, não, acho que eu não escutei. Acho que eu não escutei isso, né? Então, isso pra mostrar como a informação é importante, né? Como buscar a informação é importante. Cara, não adianta, é sério por exemplo, isso? É sério isso. Não adianta só o serviço público, né? O SUS fornecer o método contraceptivo se você não tiver informação de como usar corretamente. Né? Você nunca viu supositório na vagina, o remédio da vagina? No Supositório não, mas em pronto-socorro a gente pega algumas coisas diferentes. Né? Desodorante? Pega. Uma vez, isso não fui eu que peguei, foi um colega meu, um cirurgião gastrointestinal, eu estava no plantão, mas ele entrou pela cirúrgica, de uma lâmpada na região retal. E colocou uma lâmpada na região retal e a lâmpada quebrou. E aí... Tanta coisa pro cara usar, né? Ele queria uma lâmpada. É. Eu já vi. Esse eu lembro que eu que não tava tinha sex passando no shop na pronto-socorro época, né? e vi ali, o pessoal tava lá correndo com ele pro centro cirúrgico. Essas histórias darem outro podcast. Mas tem muita história de pronto-socorro de centro cirúrgico, muita. Doutor Domingos, eu quero lhe fazer uma pergunta pra gente fechar. Primeiro, Vamos. já lhe agradecer que você esteve aqui, né? Vamos deixar suas redes sociais e Instagram. Vamos se divertir lá, viu, gente? Se divertir lá no Instagram dele, os canais dele, pra poder a gente do casal, né? Então, link aqui na descrição. Mas é o seguinte, digamos que você tenha gostado daqui do podcast e em 2032 a gente esteja aqui de novo fazendo uma nova edição, a gente 10 anos mais maduros, mais experientes, e você venha trazer uma boa nova, uma novidade na sua área, que aconteceu, que o mundo... A novidade que você gostaria de saber que aconteceu na ginecologia, na obstetrícia, na medicina como um todo. O que é que você gostaria de trazer essa novidade pra gente em 2032? Olha, a novidade que eu gostaria, que é uma coisa que eu quero muito, é que todas as pessoas possam ter acesso a uma medicina de qualidade. É muito injusto você poder beneficiar somente aqueles que são mais abastados e que podem pagar por ela. Um dos meus sonhos, e que deve sair agora em 2023, eu e a Érica, a gente deve fundar o Instituto Mantelli, onde a gente vai levar o mesmo atendimento que a gente faz na nossa clínica particular para gestantes carentes que não podem pagar. E acho que esse era o meu sonho, que a gente pudesse ter esse tipo de atendimento para todas as pessoas, acessível a todo mundo. Porque, com certeza, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar a maneira de nascer. Se a gente não mudar a maneira de nascer, dificilmente a gente vai mudar as pessoas. Vita Science vai apoiar, hein? Vita Science vai ser apoiador da... Opa, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vamos precisar de muitos apoiadores, vai ser muito bom. Conte com a gente. Apoiaremos. A gente Isso é muito tem bom. que se unir com esse tipo de coisa. Projetaço. É um projetão, vai ser bem legal. É isso, Deu meus certo, amigos. muito Espero que vocês bom. tenham gostado. Grande abraço. Vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração. Obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser, muitíssimo obrigado. Beijo.